tranquilos, estudando bastante, o Enem está chegando, hein? Talvez não seja adiado não, vai rolar. Então, vamos estudar porque o tempo não para. Olha só que beleza, nós vimos na última aula aquela matéria relacionada à demografia. E dando continuidade ao estudo da população, nós vamos entrar agora em urbanização. A urbanização é quando ocorre um crescimento maior da cidade em número de habitantes do que em relação ao campo. O que isso explica? Como é que isso é explicado? Há uma transferência maciça das famílias do campo, da zona rural para a zona urbana, para as cidades. Isso todos nós conhecemos, é o êxodo rural. E a urbanização, ela vem ocorrendo há apenas 200 anos, 200 e poucos anos. Mas por que apenas? Ora, a história do homem, do Homo sapiens, do ser humano, ela tem milhares de anos. E quando que aconteceu esse processo que se intensificou essa transferência das famílias do campo para a cidade? Foi o advento da Revolução Industrial. Só para vocês terem uma ideia, em 1800, em todo o planeta, apenas 3% da população vivia nas cidades. É um número baixíssimo, 97% das pessoas viviam no campo. Tá? E com isso começa uma atração para que as pessoas fossem viver no campo, procurando melhores salários, melhores condições de vida, estudo para seus filhos e, em alguns casos, elas também foram expulsas do campo, seja por concentração de terras nas mãos de poucos, seja por pobreza, né? Porque o campo normalmente, até hoje, ele é mais pobre do que as cidades em termos de renda, etc. E esse processo vai começar principalmente na Europa. Inicialmente foi o continente europeu que primeiro se urbanizou ao longo do século XIX. Tudo bem? Então, geograficamente falando, você tem que fazer a seguinte análise. Primeiro na Europa. Lógico, foi lá que teve a Revolução Industrial do Reino Unido, né, que a gente conhece comumente como Inglaterra. Depois na França, na Alemanha, Itália, etc. Depois, essa industrialização atravessa o Atlântico Norte e vai para os Estados Unidos. E lá começa também o processo de urbanização. Japão e tal. Enfim, posteriormente. O que é marcante no mundo atual? Os países que têm taxas de urbanização, onde 80% das pessoas vivem nas cidades, grosso modo falando, são os países desenvolvidos, são os países centrais, os países do norte, como queiram. Tudo bem? Óbvio que existem exceções. Existem países que são chamados de subdesenvolvidos e alguns também de emergentes, que têm uma taxa de urbanização muito elevada. É o caso do Brasil. Hoje no Brasil, aproximadamente, estamos próximos de 85% de população vivendo nas cidades, que é uma taxa de urbanização que supera inclusive países europeus. Tá? Alguns países europeus são superados pelo Brasil nas taxas de urbanização. E essa é uma característica, grosso modo falando, de toda a América Latina. Então, vamos lá. Existem 3 subcontinentes ou continentes que são do terceiro mundo, né? Dos países chamados do Sul, dos países periféricos. Tem vários nomes, subdesenvolvidos ou emergentes e emergentes. Então, vamos lá. América Latina, África e Ásia. Enquanto que Oceania, Austrália e Nova Zelândia, Europa e Estados Unidos são países desenvolvidos. Lembrando que a Europa, aquela porção leste que era socialista, né, a gente coloca aí, mas não é um desenvolvimento como o da Europa Ocidental. Né? Mas tudo bem, é a Europa do Leste, que também tem alta taxa de urbanização. Então, esses países da América Latina, como eu disse, a esmagadora maioria
tem taxas elevadas de urbanização, que foi uma característica do nosso subcontinente, tá? E o Brasil está nesse rol. O Brasil tem uma taxa, que, como eu disse, próxima de 85%, o que é muito elevado. Na África, a taxa de urbanização vai variar. Lembre-se, existem aqueles extremos da África. A África do Norte, ou África Branca, ou África Árabe, foge um pouco da regra do restante do continente. Tudo bem? Ou seja, lá as taxas de urbanização são um pouco maiores do que o restante da África, do continente africano. Tá? Nós temos aí países que vocês conhecem, que eu já falei aqui, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, que a taxa de urbanização são até elevadas. E lá no sul, a África do Sul, é um país emergente, que teve industrialização, que foge também do padrão africano como um todo. E lá também a taxa de urbanização é mais elevada. Agora, a África subsaariana ou África negra, via de regra, são países com predominância de população rural. Alguns escapam dessa classificação, mas é isso aí, beleza? África. E a Ásia? Bom, a Ásia, ela também não pode ser colocada igualmente, porque é o maior continente em extensão territorial, muito diversificado, e nós vamos destacar algumas partes da Ásia que têm urbanização elevada. Logicamente que primeiro é o Japão, né? A gente tem que logo falar do Japão, que é um país altamente industrializado, né? De industrialização antiga ou clássica, lá do século XIX, que tem uma taxa de urbanização elevada. Os tigres asiáticos também, vamos recordar? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Só para vocês terem ideia, Hong Kong e Singapura, que são cidades-estados, embora Hong Kong esteja dentro da China, cidade-estado mesmo serve para Singapura, é 100% de população urbana, né? É uma cidade-estado, tá? E outra parte da Ásia, que tem uma taxa de urbanização elevada, são os países produtores de petróleo, porque eles não têm grandes porções da economia voltadas para o campo, visto que lá é uma região muito árida, como vocês sabem, e que é baseada na economia petrolífera, que já é uma economia que normalmente ligamos às cidades, ao meio urbano. Então, ali as taxas de urbanização também são elevadas. Nós podemos citar a Arábia Saudita, alguns países muito pequenininhos lá, mas riquíssimos, né, que vocês conhecem. Bahrein, né, Emirados Árabes Unidos, enfim, os países que estão localizados no chamado Oriente Médio. O restante da Ásia, a maioria da população vive no campo, inclusive a China e a Índia, que são os dois mais populosos do planeta. Na Índia, algo em torno de 65% da população ainda é rural, mas o êxodo rural está acontecendo intensamente nesse país que vem crescendo economicamente e, óbvio, as pessoas acabam sendo atraídas para as cidades. Na China é a mesma coisa. Por uma questão ainda de números pequenos, a maioria da população chinesa continua vivendo no campo, certo? Algo em torno de 47 a 48% da população do país, que é o mais populoso do planeta, com 1 bilhão e 400 milhões. Aí, se cair alguma coisa ligado a dados estatísticos, alguma coisa, né, que vai envolver a matemática, a gente vai falar, pô, mas menos da população, menos da metade da população vive no campo? Sim, e assim mesmo é o país que tem o maior número de habitantes vivendo na cidade. Ah, mas como é que pode isso? Ora, tira aí 50% de pessoas vivendo na cidade, quase isso, vai dar quase 700 milhões de pessoas. Nenhum país do mundo tem uma população vivendo nas cidades que nem a China.
Cuidado, uma coisa são números absolutos, como eu acabei de citar, e outras são os números relativos. Tudo bem? Beleza? Fechou. Aí a gente vai ter que estudar as cidades em si, no contexto mundial, primeiramente falando de algumas classificações. Nós já classificamos, né? Já elencamos numa hierarquia dentro da economia capitalista globalizada as chamadas cidades globais, que nós já vimos, Nova York, Paris, Londres, enfim, Tóquio, Xangai, na China, mas agora nós vamos falar de números de habitantes, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro, esse conceito é um tanto quanto complexo, certo? O que é megalópole? Megalópole é um espaço geográfico onde existem centenas de cidades, centenas, polarizadas, influenciadas por duas ou mais metrópoles. Esse é o conceito correto geograficamente falando, dentro do estudo demográfico de urbanização, de megalópole. Megalópole. Qual é a principal megalópole economicamente falando? É a megalópole da costa leste dos Estados Unidos da América, que você vai ver agora aí no seu vídeo. Esse mapinha que você está vendo é o mapa da famosíssima megalópole Boys Wash. Ela começa em Boston, que é uma metrópole, e termina em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, Washington DC, né? Porque existe lá nos Estados Unidos, só por curiosidade, o estado de Washington, mas ele fica na costa oeste. Pois bem, e entre essas duas metrópoles, nós temos uma metrópole gigantesca, que é Nova York. Temos também Filadélfia. A Filadélfia é uma metrópole muito importante, além de Baltimore. Então, esse espaço geográfico que você está vendo, existem centenas de municípios. E praticamente pode-se dizer que 1/4 da população dos Estados Unidos vivem aí, num espaço, obviamente, comparado com o território americano, pequeno, bem pequeno. Então, essa é a megalópole economicamente mais importante do planeta. Na costa oeste também tem outra megalópole. A megalópole que começa em São Francisco, no norte da Califórnia, e vai até San Diego, já próximo à fronteira do México, no sul dos Estados Unidos, tá? E no meio dessas duas metrópoles, nós temos Los Angeles, que é gigantesca, tá? É outra megalópole que a gente pode destacar aí geograficamente no mundo. A mais populosa do planeta é a que começa em Tóquio e vai até Osaka, tá? Vocês sabem que o Japão é um país populoso com altíssima densidade demográfica. E essa região engloba aproximadamente aí 45 milhões de pessoas. Ela também é conhecida como Tokaido, uma megalópole imensa. Beleza? Tóquio, Osaka, passando por Yokohama, entre outras metrópoles nipônicas. E o Brasil tem megalópole? Tem. Uma megalópole que para muitos estudiosos ainda está em formação, mas nós temos uma megalópole. É o chamado eixo Rio-São Paulo, que vai aparecer aí para você. O mapinha está mostrando para vocês uma região que vai de São Paulo ao Rio, ou de Rio a São Paulo, tanto faz, de aproximadamente a distância entre as duas metrópoles de 400 quilômetros. E nessa região aparece mais uma metrópole, que é Campinas. Tá? Campinas é uma metrópole brasileira também, paulista, bem próxima, 100 quilômetros de São Paulo. Temos uma região metropolitana no litoral paulista, que é a Baixada Santista. E entre Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos o famosíssimo Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, que tem um rio ali chamado Rio Paraíba do Sul e é cercado por duas montanhas.
a Serra do Mar, obviamente voltada para o litoral, para o Oceano Atlântico, e depois a Serra da Mantiqueira, dividindo São Paulo e Rio de Minas Gerais, que pega essa área do Vale do Paraíba, com cidades médias muito importantes, pequenas, algumas, lógico, que a gente pode destacar um centro tecnológico brasileiro, uma cidade com 500 mil de habitantes, até já ultrapassou isso, que é São José dos Campos, um tecnopolo aeroespacial, né, pessoal? Taubaté, Lorena, Guaratinguetá, isso do lado paulista. E do lado fluminense, do lado do Rio de Janeiro, destacamos Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, muitas cidades importantes. Se somar todos esses municípios, tanto fluminense quanto paulistas, nós temos uma megalópole em formação, porque alguns autores consideram a megalópole brasileira, e isso causa polêmica, as cidades de São Paulo, Campinas e Santos. Mas está aí então uma classificação para o Brasil, e volto a repetir, em formação. Centenas de cidades, sendo que São Paulo, principalmente São Paulo, lógico, economicamente falando, e o Rio de Janeiro, polarizam essa área. Ela equivale, no Brasil, a aproximadamente aí 1,5% do território nacional. Só que ali vivem aproximadamente 23% da população do país. É um número muito elevado. Tudo bem? Então essa é a megalópole em formação, causa polêmica, a megalópole brasileira. Bom, e para encerrar, agora é mais fácil. O que são megacidades? Megacidades são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Pronto, essa classificação é mais tranquila. Se você for ver, existem dezenas e dezenas de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, cuidado, porque às vezes não se está falando do município em si, está se falando da região metropolitana. Região metropolitana é aquela área onde existe uma cidade central que polariza, que influencia as suas cidades vizinhas que estão conurbadas, né? Então, por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos a Goiânia, a cidade-mãe, a cidade principal. Mas quem está ao redor? Está ao redor Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, quase tudo conurbado. Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes, mas se somar toda a região metropolitana de Goiânia, a Grande Goiânia tem quase 2,5 milhões de habitantes, o que é um número significativo aqui no nosso país. Mas vamos voltar às megacidades. Você vai encontrar Tóquio, Nova York, na China. A China é o país mais populoso do planeta. Nós temos Pequim, Xangai, né? A Índia também tem megalópolis como Nova Delhi, a capital, Mumbai, enfim. E aqui na América Latina, podemos destacar na Argentina, Buenos Aires, no México, a capital, Cidade do México, e aqui no Brasil, 2 megalópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, observação que eu tinha feito, no Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro não tem 10 milhões de habitantes. A superação desse número de habitantes, 10 milhões, é devido à sua região metropolitana. São Paulo não. São Paulo é uma metrópole que tem, sozinha, só o município de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Somando com os municípios conurbados, que são 40 ao todo, os principais, né, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, né, o famoso ABCD, Guarulhos, onde está o aeroporto internacional de São Paulo, Osasco, enfim, são 20 milhões de habitantes aproximadamente, que é um número, né, imenso, né, de população na nossa América Latina. Tudo bem, pessoal? Então está aí esse estudo sobre urbanização, e aí vocês farão também, vão fazer um exercício para a gente fixar melhor essa matéria, que é tranquila. Vocês viram aí que não tem muito mistério. Tudo bem? Então, um abraço.
abraço a todos e vamos pegar firme aí. Vestibulares estão chegando. Legal? Tchau, tchau.